Olá pessoal, hoje 6 de junho de 2020, mas há 76 anos algo histórico acontecia. Você sabe o que aconteceu há 76 anos? O famoso dia D, que foi a invasão dos aliados pela Normandia. No outono de 1941, a máquina de guerra alemã, alimentada pelo poderio econômico dos países por ela conquistados, estava determinada a atacar Moscou. O Exército Vermelho e os civis lutaram bravamente contra os alemães, mas era necessário dispersá-los e distraí-los para que se fosse possível fazer uma frente ocidental forte para contê-los. Porém, os aliados não conseguiam libertar a França, que havia sido invadida pelos alemães. Os nazistas estavam com um exército muito forte, a guerra estava muito avançada, ela ia desde o Pacífico até a África e medidas precisavam ser tomadas, um plano precisava ser feito, um plano muito grande precisava ser feito para que eles conseguissem invadir a França e, enfim, vencer os nazistas. Os aliados haviam já tentado desembarcar na França por Dieppe, mas o plano foi frustrado. Porém, eles começaram a planejar a Operação Overlord para maio de 1944. Entretanto, os alemães, os nazistas, eles tiveram tempo desde 1942 e planejaram as construções de fortificações, chamada ali na Barreira do Pacífico. Então seria muito difícil, teria que ser uma operação muito grande. Lembrando ali que nós temos os aliados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, a própria França e outros países. O próprio Brasil, com a FEB, ajudou, não diretamente na Operação Overlord, mas em combater os nazistas. Precisamos também lembrar que o eixo era composto principalmente no começo, por alemães e italianos. A Itália fascista de Mussolini e os nazistas comandados por Adolf Hitler. O dia D, também conhecido como Operação Overlord, aconteceu no dia 6 de junho de 1944 e marcou o início da liberação da França do domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O dia D também foi extremamente importante ao criar um fronte ocidental de guerra, o que acentuou os desgastes dos alemães que já lutavam na Itália e no fronte oriental contra a União Soviética. O dia D é também chamado de Operação Overlord e promoveu o desembarque de soldados aliados nas praias da Normandia, no norte da França. O objetivo dessa operação era libertar a França do domínio nazista e pressionar a Alemanha com outro fronte de batalha. A operação aconteceu no dia 6 de junho de 1944 e foi realizada em um esforço conjunto de Reino Unido e Estados Unidos. A quantidade de pessoal mobilizado no dia D, segundo o historiador Max Hastings, foi de cerca de 150 mil homens, transportado em 5.300 embarcações, além de 1.200 tanques e cerca de 12 mil aeronaves como apoio. Também foram utilizados paraquedistas que saltaram em diferentes posições na Normandia para confundir as defesas inimigas e conquistar pontes importantes para garantir o avanço aliado. As tropas aliadas eram compostas principalmente por soldados americanos, britânicos e canadenses e tinham como objetivo a conquista de 5 praias localizadas nas proximidades da cidade de Caen. As praias onde os desembarques foram realizados receberam os nomes de Omaha, Utah, Juno, Gold e Sword.
A Segunda Guerra Mundial, neste momento, encaminhava-se para a consolidação da derrota do nazismo. Os alemães estavam sendo engolidos pelo Exército Vermelho no fronte de guerra oriental. Por mais que a resistência nazista fosse notável, a força e o tamanho dos exércitos soviéticos eram muito grandes e pouco a pouco forçavam os alemães a recuar cada vez mais. O grande ponto de virada na guerra aconteceu durante a Batalha de Stalingrado, na qual o exército alemão esforçou-se enormemente para conquistar a importante cidade do sul da União Soviética. Com o fracasso em Stalingrado, o distanciamento de Moscou e a diminuição dos recursos, a Alemanha perdeu consideravelmente sua força. A Alemanha, portanto, sofria a pressão a leste da União Soviética, a sul dos britânicos e dos americanos na Itália. Portanto, era crucial para os alemães que qualquer ataque aliado que acontecesse na França fosse rechaçado. Caso a Alemanha conseguisse garantir a defesa da posição neste país, poderia fortalecer suas posições nas batalhas contra os soviéticos. Hitler já esperava que um ataque à Normandia acontecesse, no entanto, não sabia quando isso aconteceria. Ele depositava sua confiança na chamada Muralha do Atlântico, uma linha defensiva que se estendia por toda a costa do Atlântico. No entanto, o moral de guerra entre os generais alemães não era tão grande. Muitos afirmavam que as defesas da Muralha do Atlântico eram um grande blefe, enquanto outros desconfiavam da capacidade alemã de garantir a chegada de suprimentos para continuar na guerra. Em geral, muitos concordavam que a Alemanha não seria capaz de suportar um ataque dos aliados. O desembarque dos soldados aliados na Normandia começou na noite de 5 de junho de 1944, com paraquedistas saltando em diferentes posições. A ação dos paraquedistas foi considerada desorganizada, pois muitos foram mortos pelos alemães, enquanto outros morreram afogados em pântanos. O grande mérito dessa missão foi ter criado uma grande confusão entre os nazistas. Ao final do dia D, os aliados haviam conquistado as praias da Normandia. No entanto, a luta travada nessas praias não foi tão brutal como se costumava imaginar. As batalhas após o dia D foram muito mais violentas. De qualquer maneira, a vitória aliada foi crucial para a continuidade da guerra e contribuiu para antecipar a derrota do nazismo ao exercer mais pressão sobre as defesas alemãs. Os alemães não esperavam o ataque, porque a Normandia estava muito bem fortificada, mas com a ação dos tanques, dos soldados, com os ataques aéreos, os aliados conseguiram então desembarcar na França, embora com muitas percas, mas conseguiram ali furar o bloqueio alemão e libertar a França. Enfim, a Operação Overlord foi extremamente necessária para o fim da guerra. Um ano depois, a guerra haveria acabado. Se não fosse essa operação tamanha, possivelmente o exército nazista teria continuado a sua ocupação na França e nos outros territórios. Na outra frente, o exército russo iria encurralando os alemães, venceu principalmente por causa do frio. Os alemães não conseguiram suportar ali o frio, perderam muitos exércitos por causa do frio russo e eles foram aos poucos sendo encurralados. Os aliados, ao mesmo tempo que foi libertando a França, eles foram libertando outros países que foram invadidos pelos alemães, foram libertando campos de concentração, vendo as atrocidades nazistas cometidas nesse tal e tão triste holocausto. Então o dia D ele foi importantíssimo para pôr um fim na guerra e na atrocidade nazista e fascista. Se você não sabia o que aconteceu no dia D, foi esse dia tão importante e histórico da Segunda Guerra Mundial.